Muito bem, o Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso primeiro bloco de entrevistas e vamos falar de um assunto muito importante, a defesa dos direitos da criança e do adolescente. No próximo domingo, dia 4, acontecem as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares. Aqui em Rio Branco, em todo o país, é uma eleição democrática com a participação de toda a sociedade e isso está criando expectativa, porque o clima é realmente de campanha eleitoral. Eu vou conversar agora com representantes dos conselhos estadual e municipal dos direitos da criança e do adolescente e também com representante do Ministério Público para falar desse assunto. Podem vir para cá, por favor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então deixa eu apresentá-los aqui. Estou recebendo o J. Conceição, que é representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Iana Sarquis, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o doutor Ricardo Coelho de Carvalho, que é promotor de Justiça do Ministério Público. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou começar com o Jota, que já tem vindo aqui com muita frequência para falar desse assunto, né, direitos da criança e do adolescente. E essa expectativa, Jota, que está causando na sociedade essa eleição, quer dizer, há todo um envolvimento de várias instituições e acaba que isso beneficia porque coloca esse assunto em debate, né? Nós estamos denominando essa eleição muito democrática, porque é uma eleição onde ninguém tem o dever, mas todos têm o direito. Ou seja, no próximo domingo, a sociedade vai aos locais de votação e escolher em todo o Brasil os conselheiros tutelares, que é uma instituição típica da sociedade que surgiu com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui em Rio Branco, como é que está sendo, Iana, esse movimento? Porque são 15 conselheiros, quer dizer, representantes de vários bairros, de várias regiões, e então a população como um todo está envolvida, né? Sim, nós estamos nesse processo, né, desde abril mais ou menos, quando saiu o edital, passamos por diversas etapas, a inscrição, onde o candidato, a exigência mínima seria 2 anos, no mínimo, de contato, né, de ação com crianças e adolescentes, fosse na área da educação, saúde e assistência social. Então, de lá para cá, tivemos a prova de conhecimento, avaliação psicológica e agora estamos na 4ª etapa, que será as eleições no próximo dia 4. Doutor Ricardo, como é que o Ministério Público tem acompanhado esse processo? Quer dizer, qual é a visão do Ministério Público sobre esse assunto e essa mudança na lei que tornou democrática a escolha, né? O Ministério Público vê com bastante entusiasmo essa eleição unificada, porque nós sabemos que no Brasil nós vivenciamos muitas mazelas relacionadas à questão da violação sistemática dos direitos da criança e do adolescente. E isso tem reflexo em várias áreas. Nós temos hoje a questão da discussão da diminuição da maioridade penal, nós temos a constatação de que cerca de 60% da nossa população carcerária é composta de jovens de 18 a 29 anos. Então isso quer dizer o quê? Que nós não estamos, a sociedade, o Estado não está cuidando adequadamente dos direitos da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar se insere nesse contexto, deve ser fortalecido, porque é o órgão que, em primeiro lugar, toma contato com as violações de direito. Dando um exemplo, numa escola, se tiver a violação do direito da criança, a criança chegar com indícios de maus tratos, que poderá estar sofrendo maus tratos em casa, o primeiro a ser chamado é o Conselho Tutelar. Então essa eleição unificada, ela traz esse tema, valorizando a ação do Conselho Tutelar, que é um dos órgãos que compõe o sistema de garantias. Então é com bastante entusiasmo que a gente vê essa realização dessa eleição e a participação popular para que confira legitimidade maior ainda à ação do Conselho Tutelar. O senhor atualmente está na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como é que o senhor vê o desempenho dessa rede de proteção à criança e ao adolescente, que são várias instituições públicas, e eventualmente existem algumas falhas, processos que têm que melhorar, e o Ministério Público tem também o papel de fiscalizar o funcionamento de tudo isso?
Sim, a gente ainda apresentamos falhas na área da assistência social, na área da segurança pública, mas o Ministério Público acompanha de perto essas questões, na área da educação também, né? E aí acompanha de perto, e um dos principais trabalhos nossos é tentar tomar providências para que essas políticas públicas que devem ser realizadas com prioridade absoluta em favor de crianças e adolescentes sejam implementadas. Então, só para dar um exemplo, esse ano nós teremos, em 2016, agora com o processo de escolha, nós teremos o início de um trabalho de um terceiro conselho tutelar. Então, esta foi uma iniciativa do Ministério Público, que foi aceita pela Prefeitura Municipal, mesmo antes da finalização da ação, e hoje nós estamos aqui a comemorar que a partir de 2016 teremos mais um conselho tutelar trabalhando em prol da nossa infância e juventude. Então, temos iniciativas na área da educação, na área da saúde, então a gente tem que sempre caminhar no sentido de fortalecer essa rede e sempre tendo como paradigma o que está escrito na nossa Constituição Federal, que é a prioridade absoluta no atendimento aos direitos fundamentais, direitos sociais das nossas crianças e adolescentes. Jota Conceição, você que conhece a realidade dos conselheiros tutelares do dia a dia, como é que você vê a condição de trabalho desse profissional hoje aqui na nossa realidade? O estado do Acre é um dos estados que mais avançou nesse contexto. Hoje, os 23 conselhos tutelares em atividade no estado do Acre, eles têm uma estrutura básica para funcionar. Eles estão com equipe, como por exemplo de informática, mobília, carro, enfim, nós por meio de convênio, celebramos convênio com o governo federal e nós conseguimos nos últimos 6 anos equipar os conselhos tutelares do estado com 3 kits. Então isto foi de fundamental importância para garantir essa infraestrutura, para que eles possam funcionar de maneira adequada. Claro, ainda temos que melhorar, ainda temos desafios, mas isto já demonstra um grande avanço nesse aspecto. Então eles têm minimamente de Santa Rosa do Purus, Assis Brasil, de Marechal Thaumaturgo, Acrelândia, todos os conselhos tutelares têm uma estrutura básica para funcionar. E aqui em Rio Branco, Iana, como é que é essa realidade? Oi. Em relação à condição de trabalho dos conselheiros aqui no município de Rio Branco. No município de Rio Branco, o Conselho Tutelar é ligado à Secretaria de Direitos Humanos municipal, né? Então toda essa logística é feita pela Secretaria. Então assim, temos condições de trabalho, carro, né? Tudo. É claro que a cada dia necessitam-se de mais insumos, de mais material para trabalho, e é isso que também a implantação desse terceiro conselho vem a diminuir, né, a dividir, fazer uma divisão mais justa da distribuição das crianças e adolescentes dos casos. Doutor Ricardo, a gente tem acompanhado aí, no cenário nacional inclusive, essa discussão a respeito da redução da maioridade penal, que passou na Câmara, e questionamentos sobre a nossa realidade social, tendo como parâmetro o Estatuto da Criança e do Adolescente, que alguns dizem que é uma lei muito avançada para a nossa realidade, outros dizem que não, que ela só bastaria ser cumprida. Como é que o senhor vê esse tema? Bem, na verdade, quando se discute a diminuição da maioridade penal, na verdade, a discussão correta seria como melhorar o atendimento aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Porque o adolescente que está a praticar atos infracionais, que está na delinquência juvenil, ele também é uma vítima. Ele é uma vítima da sociedade, muitas vezes é uma vítima dos maus tratos, da negligência praticada no seio da sua família. É claro que em alguns casos isso não é em todos os casos que isso acontece, mas na maioria dos casos é assim que a questão se desenvolve, a questão da delinquência juvenil. Então a gente precisa, o diagnóstico está preciso, algo precisa ser feito. Agora, a diminuição da maioridade penal
ela é um ato apenas de simbólico, porque não vai resolver a situação. Não vai resolver porque ela vai simplesmente encarcerar os nossos adolescentes e não vai resolver a causa do problema. Se as causas não forem atacadas da forma devida, nós não teremos a resolução desse problema. O Brasil, só para se ter uma ideia, o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Nós não temos a 4ª população em termos absolutos, mas temos a 4ª população carcerária do mundo. Então o Brasil já tem muita gente presa. E isso não significa que nós vivemos num país seguro. Pelo contrário, os índices de criminalidade estão cada vez mais avançando. Isto quer dizer o quê? Que nós não estamos atacando a causa do problema. E a questão da maioridade penal também se insere nessa situação. Tem uma questão no seio dessa discussão, e eu quero a opinião dos três, que é, começando aqui com o Jota, o papel da família na educação das crianças e adolescentes e a responsabilidade dos pais, porque em algumas situações observa-se claramente uma transferência de responsabilidade. Como é que você vê esse assunto? Essa questão ela é bem complexa e ela perpassa por questões econômicas, sociais, tradicionais, culturais, enfim, essa questão ela passa por todos esses elementos. Mas como você bem disse, há sim uma tendência forte por parte de várias famílias de transferir essa responsabilidade para, inclusive, o poder público. Eu fui conselheiro tutelar por 9 anos e não foram poucas as vezes que chegavam pais no conselho dizendo: eu vim entregar esta criança ou esse adolescente porque eu não estou mais dando conta. Isto não é fácil. Você, como educador social, como conselheiro tutelar, um promotor de justiça, enfim, um profissional da área, ouve isso do pai ou dos pais, oferecendo os filhos para os órgãos públicos tomar de conta, alegando que não podem mais administrar a situação. E aí começa uma série de atividades, de ações, no sentido de atacar a causa do problema, como bem disse o doutor Ricardo, para ver qual seria o melhor encaminhamento para solucionar. E aqui, voltando um pouco à redução da maioridade penal, que também perpassa por essas questões que eu citei, ela vai aumentar a criminalidade entre os jovens. Engana-se quem pensa que, uma vez aprovando a redução da maioridade penal no Brasil, vai também reduzir a violência entre os jovens. Muito pelo contrário, vai ser um fator preponderante que vai motivar a criminalidade entre os jovens. 54 países já tentaram, alguns voltaram atrás porque viram que este não seria o caminho para amenizar a criminalidade juvenil. Você, Iana, como é que vê esse assunto? Bom, as nossas crianças e os nossos adolescentes hoje vivem num mundo completamente diferente daquele que nós fomos criados, né? Hoje em dia, a mãe também está no mercado de trabalho, os pais, muitas vezes eles não têm somente um emprego, tem 2, né? E aí ele chega em casa e espera que, por exemplo, a escola tome de conta, né, daquela criança, daquele adolescente. Chegam em casa, as crianças muitas vezes não estão, elas fazem da vida delas, né, gira em torno dessa liberdade. Então acaba que os pais não impõem o limite necessário àquelas crianças, àqueles adolescentes, né, não dão a devida atenção e muitas vezes ocorre que a criança ela sai, o adolescente arruma más companhias e acaba que vai por um caminho aí muitas vezes sem volta. Doutor Ricardo, à luz da lei, qual é o papel de cada um? Bem, a família tem um papel primordial. O Estado não pode interferir no seio da família, na forma como a família trata a sua criança ou adolescente, a menos que exista uma violação de direitos ocorrendo. Então, se não houver uma violação de direito, o Estado não pode intervir no seio da família. O que acontece é que muitas famílias não exercem o papel de protetor primordial dos seus filhos da forma adequada. Uns abusam do poder de autoridade, praticando maus tratos, outros são negligentes, na maioria dos casos ocorre negligência mesmo. Existe também a situação em que hoje a formatação da família brasileira, a conformação, ela está bastante relativizada, né? Nós temos a lei do divórcio, que é da década de 70, nós temos toda uma liberdade
na formação das famílias. Muitas vezes existe o papel do padrasto, da madrasta, isso às vezes não é entendido, né, da forma devida, então gera muitas distorções. Agora, o que é importante destacar é que as famílias precisam ter em mente que, assim como para o Estado a criança é prioridade absoluta, para o pai e para a mãe a criança também é prioridade absoluta. Muitas vezes o pai precisa deixar de fazer algo, precisa abrir mão de alguma atividade sua, do seu interesse, para cuidar daquela criança, aquele adolescente. Porque se aquela criança, aquele adolescente não for bem encaminhado, ele vai ser um adulto que não vai desenvolver as suas habilidades, não vai desenvolver a sua autonomia, e aquele trabalho que não se quis ter, se postergou durante anos, aquele trabalho vai perdurar por toda uma vida, porque vai ser um adulto sem autonomia, sem uma boa colocação no mundo de trabalho, que não conseguiu um nível de educação adequado, e aquele pai vai ter trabalho com aquele filho, não só durante a infância e a juventude, mas por toda a vida. Muito bem, nosso tempo esgotou, o assunto é complexo, vasto. Quero agradecer a presença de todos. Deixar só um espaço para reforçar que as eleições para conselhos tutelares são domingo. Eu gostaria de deixar os 9 locais de votação, né, que nós temos. A primeira zona, a Escola Maria Angélica, no 2º Distrito. Ainda na primeira zona, o Colégio Acriano. Na 9ª zona, a Escola Armando Nogueira, Escola Serafim Salgado, Escola Natalino da Silveira Brito. Na 10ª zona, Escola Ismael Gomes de Carvalho, Escola Neuteu Maia, Escola Berta Vieira e Escola Mário de Oliveira. Lembrando que a votação será das 8 às 17 horas. O voto, ele não é obrigatório, mas é um dever seu enquanto cidadão. Quem estiver em dias com a Justiça Eleitoral pode votar. Agora é interessante lembrar que quem regularizou sua situação no TRE até o dia 1º de setembro. Tá? Porque até aí o TRE puxou os nomes para as urnas, né? A partir do dia 1º de setembro, infelizmente, não vai poder mais votar. Muito bem. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.